Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na graça do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Amém? Mais uma oração aos pés do Senhor. Querido Pai, como nós carecemos, Senhor, do socorro do Senhor nessa noite, como nós precisamos, Senhor, de uma visitação do Teu Espírito para trazer revelação a cada um de nós, para nós compreendermos, Senhor, a necessidade que temos de arrependimento, que necessidade que nós temos, Senhor, de ir aos Seus pés, para que a Tua luz possa brilhar em nosso coração e transformar as nossas vidas. Ó Pai, ajuda nós nessa noite, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que essa palavra possa encontrar uma terra fértil em nosso coração. Somente o Teu Espírito que pode preparar o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Por isso nos ajuda nessa noite, visita cada um de nós, para que haja vida e vida com abundância, Pai. Nos ajude, Senhor. Trazemos a nossa mente cativo ao Senhor nessa noite, e todos os levantes de Satanás, do nosso inimigo, está repreendido no nome de Jesus, para que a Tua palavra encontre livre caminho aos nossos corações, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Oramos e agradecemos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esta é uma porção da palavra do Senhor que nós precisamos realmente nos debruçar um pouco nela e irmos aos pés do Senhor para buscar todo o entendimento que o Senhor possa dar aos nossos corações, porque é uma palavra que mostra o final, mostra a volta do nosso Senhor. E realmente, irmãos, quando a gente olha esse texto, os irmãos lá de Corinto, Paulo escrevendo aos Coríntios, a intenção dele, a expectativa dele era que Jesus voltasse naquele tempo, quando ele estava, porque ele diz aqui, no verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. O anelo de Paulo é que o Senhor voltasse ainda naquele tempo,
Mas olha a misericórdia do Senhor, esperando mais 2000 anos. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tinha nós. Se o Senhor voltasse para aquele povo e nós, né? Então veja o privilégio nosso, como nós precisamos. Por isso que esse verso 58, ele precisa ser algo muito real para nós, muito firme para nós, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, né? Sede firmes. Uma outra versão diz assim: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor Jesus. Quer dizer, nós temos que estar sempre firmes na obra de Cristo. Sabe, nós temos Cristo e sua obra muito claro em nossas vidas. Sabe, para que quando nós estamos em Cristo e realmente crucificados com Cristo, a nossa vida vai crescer nele. A nossa vida vai ser abundante em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos, sabe? Então, irmãos, tem algo nessa passagem que chama a nossa atenção, né? Para que realmente seja uma vida aos pés do Senhor, uma vida que realmente honre o Senhor. E para que nós possamos honrar o Senhor, irmãos, nós precisamos nos debruçar na palavra, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos mergulhar firme na palavra. Nós não podemos ouvir falar do Senhor, nós precisamos ver o Senhor, sabe, tocar nele, tocar nas belezas do nosso Senhor. E para isso há um tempo de arrependimento, irmãos, há uma busca da nossa vida, há uma entrega que precisa acontecer em cada um de nós. Uma entrega fiel a tudo aquilo que o Senhor vem trazendo aos nossos corações. Então, irmãos, ele começa no verso 50, com uma palavra bastante firme, dizendo assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos trago um mistério, eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por que nem todos dormiremos? Porque a nossa expectativa, irmãos, é que o Senhor volte nesse tempo nosso, nesse tempo que nós estamos. Sabe, então muitos de nós não vamos morrer, nós vamos estar aqui ainda. Então aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, já transformados, e nós seremos transformados, arrebatados e transformados para a glória do Senhor, né? Então isso é um privilégio nosso, e nós estamos na eminência desse tempo, irmãos. Por isso que é urgente, a urgência de nós nos debruçar diante do Senhor, ir aos pés do Senhor, com o coração arrependido, para que realmente Ele possa trabalhar em nós, né? E o verso 53 fala assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então há uma necessidade, irmãos, de nós sermos transformados. Irmãos, há dois aspectos muito preciosos que Deus, Ele já fez, o outro Ele irá fazer. Mas nós temos um meio aí que nós precisamos fazer, né? Então, o Senhor é quem fez, é quem nos levou a nascermos de novo, né? Nós estamos aí em Coríntios. Volte para o primeiro capítulo de Coríntios aí, 1 Coríntios capítulo 1. Não, irmãos, perdão, é capítulo 15, no capítulo 15 mesmo, no verso 1. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Olha que texto precioso para nós. Irmãos,
Veio lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então é uma afirmação muito clara que o nosso Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, né? Mas aí, se nós pegar outro texto que para nos ajudar a clarear mais, lá em Romanos 6, não precisamos ir lá, mas Romanos 6 vai nos afirmar que nós fomos batizados nessa morte, nós fomos mergulhados nessa morte de Cristo. Ele não morreu somente ele morreu pelos nossos pecados, mas ele nos levou a morrer juntamente com ele. Então foi ele quem fez, foi ele que nos atraiu, foi ele que nos crucificou, foi ele que nos sepultou e foi Deus quem ressuscitou a Jesus Cristo e ressuscitou a cada um de nós. Para quê, irmãos? Para nós recebermos o Espírito Santo, né? Porque quando nós estávamos desgarrados como ovelha, caminhando cada um no seu próprio caminho, o Senhor trouxe a palavra e o Espírito Santo convenceu nós, como ele diz lá em João capítulo 16, né? Verso 8, quando o Espírito, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe? Então é o Espírito que nos convenceu. E quando ele nos convenceu, nós nos arrependemos, então ele veio fazer morada em nós, sabe? E então essa foi a obra que o Espírito Santo, foi a obra que Deus realizou em nossas vidas, né? E a obra depois que ele vai fazer é transformar o nosso corpo. Então, dois aspectos, nascemos de novo e seremos transformados, mas agora nós temos um espaço de tempo aqui que depende de nós, depende da nossa entrega ao Senhor para que nós sejamos transformados o nosso interior. Ele vai transformar o nosso homem exterior, mas o nosso homem interior tem que estar pronto, tem que estar representando a pessoa bendita do nosso Senhor, e aí depende só de nós. O Espírito Santo está aí, ele foi nos dado, ele quer, e a revelação dele e o trabalho do Espírito Santo é revelar a pessoa bendita de nosso Senhor a cada um de nós e nos limpar por dentro, limpar o nosso coração, limpar o nosso interior, para que nós sejamos cada dia mais transformados na imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que quando ele venha, ele encontre uma igreja gloriosa, sem mácula, uma igreja preparada. Para quê? Para que ele transforme o nosso corpo corruptível na incorruptibilidade, sabe? Tem um texto também aqui muito precioso que está logo aqui perto, 2 Coríntios, capítulo 4, olhe para ele. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Nos diz assim, o verso 16. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que está acontecendo aqui, irmãos? O nosso corpo de humilhação, que nós vimos lá em 1 Coríntios 15, ele vai envelhecer. Corrupção aqui não é pecado não, irmãos, é porque a nossa carne ela vai envelhecer. Ela vai se deteriorando. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, de glória em glória. Nós vamos sendo transformados na imagem
de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que naquele grande dia, né, os que morreram serão transformados e nós, os vivos, seremos transformados de corpo de humilhação para o corpo de glória, o mesmo corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Então nós podemos, aí nós vamos poder ver Ele como Ele é, como Ele é. Hoje nós não podemos, hoje nós olhamos Ele como por um espelho, pela fé. Muitas vezes nós podemos, pela palavra, podemos ter uma imagem de quem é esse Senhor, mas naquele grande dia nós vamos poder ver, contemplar Ele. Por quê? Porque nós estaremos prontos. Agora que desânimo de coração, irmãos, naquele grande dia, quando nós estivermos lá e apresentarmos as nossas obras a Ele, porque o juízo começará pela casa de Deus. Naquele grande dia Ele dizer: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Sabe? Que triste que vai ser, irmãos. Então há um momento de nós nesse tempo, de nos debruçar diante do Senhor e clamarmos pela visitação do Espírito Santo, para que realmente naquele grande dia nós possamos glorificar o nome do Senhor e ver e ouvir aquela bendita palavra, aquela bendita voz dizendo: vinde bendito de meu Pai. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe? Esse deve ser o nosso anelo. Esse precisa ser o nosso anelo, irmão. Porque Jesus, Ele vem buscar a igreja dele. Mas Ele vem buscar uma igreja transformada. Uma igreja preparada. Uma igreja não misturada. Uma igreja totalmente separada para Ele. E aí nós precisamos sondar o nosso coração. Cada um de nós, na luz da palavra de Deus, né? Só o Espírito que pode, porque a palavra é a única que pode expor o nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então ela é aquela que vai expor o nosso coração. E se o Senhor, e se a palavra expor o nosso coração nessa noite, irmão, é tempo de nos arrepender diante dele, para que nós possamos buscar mais e mais do nosso Senhor. Sabe? Então nós vamos olhar alguns textos, irmãos, porque nesse tempo que nós estamos estudando a restauração da igreja do Senhor. Precisamos realmente, nós já nascemos de novo, nós somos do Senhor, e isso ninguém vai tirar esse privilégio de nós. Agora nós precisamos de uma vida aos pés do Senhor, uma vida de arrependimento, uma vida de volta ao Senhor. E nós vamos ver, e a gente já está estudando há alguns dias já, o cativeiro da Babilônia, né? Como que aquele povo, como que o Senhor teve que levar para aquele povo para o cativeiro da Babilônia, porque eles tinham muitos deuses no seu coração, sabe? Eles estavam adulterando com Deus, porque Deus tinha eles como seus filhos e eles tinham outros deuses. Então eles estavam se prostituindo com outros deuses, então Deus teve que intervir. E se nós não cuidarmos, irmãos, se nós não olhar para a palavra e trazer isso para a nossa revelação, para o nosso dia a dia, vai acontecer a mesma coisa conosco. Esse mundo está nos atraindo, esse mundo está cada dia mais belo para nós, e nós precisamos do socorro do Senhor, para nós não olharmos para esse mundo, mas olharmos para o Senhor. Então eu convido os irmãos para nós ir lá para Esdras. Vamos olhar o retorno, no livro de Esdras, o retorno do povo da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo de número 3. Esdras, capítulo de número 3, vamos ler os 3 primeiros versículos.
Aqui a palavra do Senhor nos fala assim, irmãos. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estivesse sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã até a tarde. Amém? Então veja só, irmãos, quando a primeira leva de cativeiro chegou em Jerusalém, o primeiro ato deles foi edificar o altar, né? Eles passaram 70 anos na Babilônia, e lá na Babilônia eles puderam se juntar. A sinagoga foi formada na Babilônia, né? Então a sinagoga era onde os judeus se juntavam para ler a palavra de Deus. Mas eles não podiam oferecer sacrifício a Deus no altar, porque o altar estava em Jerusalém, só lá. Então eles tiveram que, quando eles voltaram, a primeira coisa, e mais interessante é que no verso 3, eles firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estivesse sobre o terror dos povos, né, de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto de manhã até a tarde. Então eles não se preocuparam com os inimigos, eles se preocuparam com o altar, em oferecer holocausto ao Senhor. E altar no Velho Testamento sempre leva nós para a cruz. Sabe, irmão? Então nós temos que tomar a cruz todos os dias. Nós fomos crucificados, a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, e é assim que nós devemos permanecer. Em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a cruz, ela é crucial para nós, porque ela nos dá uma segurança de que o Senhor é aquele que vai cuidar de nós. Irmãos, se nós estiver adequado diante do Senhor, se a cruz estiver operando em nós, Deus é aquele que vai cuidar de nós. Deus é aquele que vai nos defender. Deus é aquele que vai trazer as dificuldades para nós, mas Ele vai nos livrar delas. Sabe, irmão? Então, esse precisa ser o nosso anelo, olhar para a palavra, como o Senhor, como que esse povo voltou e como que esse povo edificou, né? Isso fala muito para nós. Aí, mais uma vez, trazendo ao nosso coração, será que nós realmente vivemos 24 horas? Irmãos, não é mais um final de semana, não é mais de vez em quando, é 24 horas nós somos crucificados, nós somos mortos. O nosso velho homem foi crucificado. E quantas vezes esse velho homem quer tomar uma posição, né? E nós devemos nos lembrar e colocar ele no lugar dele. Para quê? Para que nós possamos viver no Espírito. Porque se nós viver na carne, irmão, nós vamos colher morte. Nós vamos pecar. E o pecado vai gerar morte em nós. Porque o salário do pecado é morte. Tá? Então nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. O altar, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é algo que nós nunca mais vamos nos separar da cruz. Por isso é que nós podemos tomar, como o Senhor Jesus várias vezes ele disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então nós podemos tomar a nossa cruz, por quê? Porque nós tomamos já a cruz de nosso Senhor Jesus. Foi Ele quem atraiu nós na cruz dele. Foi Ele que já fez toda a obra para nós, né? Agora Ele diz, agora você tome a sua cruz. E a sua cruz
sabe o que significa, irmãos? O outro passo, eles vieram, eles edificaram o altar, só que o templo não tinha alicerce ainda no templo. E se nós olhar no verso 10 aqui, diz assim, no verso 10 do capítulo 3: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então, irmãos, aqui há algo muito interessante, né? Como que está sendo, como nós fomos crucificados com Cristo, né? E o alicerce da nossa vida, ela está pautada aonde? Na obra de Cristo, né? E se nós realmente estamos alicerçados na obra de Cristo, nós vamos ver o texto lá no Novo Testamento, o que vai acontecer conosco, irmão, nas dificuldades que nós vamos enfrentar? Louvores e gratidão. O mundo acha nós cristãos doidos, sabe? Porque nós louvamos o Senhor no meio das dificuldades, mas o cristão é isso mesmo. Por quê? Porque nós estamos mortos em Cristo. Então quem é que está enfrentando essa dificuldade juntamente conosco? O Senhor. Então nós podemos cruzar os nossos braços e louvar a Ele, sabe, irmão? No meio dessa dificuldade, porque é Ele quem vai pelejar por nós. Não é nós pelejando pelas dificuldades que nós temos. Que quando é nós saímos do Espírito e começamos a andar na carne, e aí nós nos desesperamos, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar, como que se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, né? Então, quer dizer, então nós não podemos nos desesperar. Por quê? Porque nosso alicerce está em Cristo Jesus, né? E aí, como é que o inimigo vai agir em relação a esse alicerce que nós temos, que é Cristo Jesus? Como que vai ser? Olha o capítulo 4 desse mesmo de Esdras. Diz assim, capítulo 4, verso 1, diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, eles disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azaredom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Amém? Então aqui traz algo muito interessante, irmão. Estamos edificando sobre a obra de Cristo, mas aí vem os inimigos, né? O diabo, ele anda ao nosso derredor, ele não tem mais poder para chegar a nós, mas ele lança suas setas na nossa mente. Ele lança suas setas nas nossas mentes, irmão, ativando quem? O velho homem, a carne, para que a carne possa também, porque nós podemos ser na carne nós não vamos agradar o Senhor, mas nós vamos poder servir o Senhor, ter todo o agir na carne, mas nada de edificação pelo Espírito, irmão.
E o Senhor chama a atenção. Então nós não podemos edificar a nossa vida na nossa carne, porque se nós edificarmos a nossa vida na carne, nós vamos colher morte, corrupção, sabe? Então isso tudo está crucificado. Então quem é que vai edificar? Eu preciso tomar uma posição diante do Senhor, e eu vou edificar a minha vida sobre o Senhor pelo Espírito de Deus. Espírito de Deus no meu espírito, né? Porque o Espírito Santo, ele incansavelmente, ele se conecta com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus, né? Então isso é muito precioso para nós, termos essa postura. A cruz, tomamos a cruz, agora como que está a nossa edificação, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Agora eu quero ir para o Novo Testamento para nós ver algo muito interessante lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. O Senhor falando sobre essa edificação, e Ele dá um exemplo muito precioso para nós aqui, que nós devemos sondar também o nosso coração. Lucas capítulo 6, verso 46 em diante. Isso fala muito sobre aquilo que que o Senhor está falando conosco nessa noite. Então a palavra do Senhor fala assim, irmãos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Então o primeiro aspecto aqui, irmãos, todos nós chamamos Jesus, é meu Senhor, sabe? E agora nós precisamos ter na nossa mente essa palavra que ele fala aqui: e não fazer o que eu mando. Sabe, aí nós precisamos ir aos pés dele. Senhor, o que o Senhor quer? Qual é, sabe, nós não podemos servir a igreja do Senhor sem estar aos pés do Senhor, porque se nós não estivermos aos pés do Senhor, nós vamos servir a igreja na nossa carne, na nossa força, e aí não vai funcionar, sabe? Então ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Né? E aí ele vai dar um exemplo: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então eu quero dar uma paradinha aqui. Um homem que ouve a palavra do Senhor e está aos pés do Senhor, ele precisa edificar a casa, a sua vida sobre alguma coisa. E aqui o exemplo que o Senhor dá é uma casa que todos nós conhecemos, né? Uma casa significa o quê? Você vai construir a casa e você vai colocar o teu bem mais precioso nessa casa, que é a sua família. Você vai poder trazer a tua família para dentro da casa. Então, como é que você vai edificar uma casa de mau jeito? Essa casa pode cair em cima da sua família, né? Então, o Senhor dá um exemplo aqui. E aí, trazendo para a nossa vida agora, esse exemplo da casa, trazendo para a nossa vida, como que está? E aí, se nós edificamos bem a nossa casa para receber a nossa família, como que eu estou edificando a minha vida? Aonde que eu estou edificando a minha vida? Porque se eu não edificar a minha vida corretamente, eu vou para o inferno. E aí é um dano eterno para a minha vida, né? Então ele diz: cavou significa pagar o preço, esforço. Cavar, você vai buscar profundidade. E na palavra de Deus nós precisamos buscar o que, irmão? Profundidade na palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos cristãos como aqueles pernilongos, né, que fica em cima da água. Eles ficam correndo para lá e para cá. É a mesma coisa um cristão fraco, um cristão que só ouve o Senhor de ouvir falar.
né? Mas não tem uma profundidade. Então ele é um cristão que vagueia pela palavra, mas não quer mergulhar fundo nessa palavra, né? Esse pernilongo ele não tem peso para quebrar a densidade da água. E muitos cristãos também estão agindo dessa forma, andam pela palavra, como um patinete. Não, irmão, nós precisamos começar a mergulhar fundo, pedir as revelações do Senhor, ter tempo com o Senhor, pagar o preço que Ele quer para nós buscarmos a sua graça, né? Então aqui, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O alicerce é a obra de Cristo. E a rocha? Cristo. Cristo e sua obra. Nós estamos neste alicerce. Porque o alicerce, então, aí nós podemos construir a nossa casa, a nossa vida, sobre esse alicerce. E o que vai acontecer com esse alicerce, irmão? Todo o peso que nós vamos ter, por exemplo, você constrói uma casa, você tem que fazer as colunas nessa casa, mas essa coluna vai descer para o alicerce. Então todo o peso dessa construção está vindo nessas colunas e está depositando no alicerce. Então todos os reveses do nosso inimigo que vem sobre nós vai descer e vai culminar nesse alicerce de Cristo. Por quê? Porque se nós nos considerar como mortos em Cristo Jesus, nós não vamos nos desesperar com as dificuldades. Nós vamos poder passar por elas glorificando o nome do Senhor. Então é muito importante, meu. Cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Quer dizer, aquela casa estava num alicerce firme. E não há alicerce mais firme, irmão, para nós do que a obra de Cristo. Do que aquela atração que Ele teve com cada um de nós, levando nós à morte. Levando nós à morte, nos sepultando e nos ressuscitando e nos dando a vida dEle para viver em nós, né? Lembre-se, Ele que fez essa obra. Agora Ele quer que nós edifiquemos a nossa vida sobre esse alicerce, para que lá no futuro, quando Ele vier, o nosso corpo possa ser transformado, sabe? Por quê? Porque nós estamos vivendo, entregando tudo para Ele. E tudo que vem de peso para nós, vai recair sobre a obra de Cristo, sabe? Então isso é muito precioso. E vai vir. Irmão, se é uma coisa que você vai enfrentar nessa vida, é dificuldade. É dificuldade. Então, prepare-se. Busque a mente do Senhor, que quando as dificuldades vêm, o Senhor está com você. Você não está só, sabe? O Senhor está com você. A igreja está com você. Você pode contar com mais irmãos. Por que você pode contar com outros irmãos, irmão? Porque nós estamos juntos, num só corpo. Cada um edifica a sua própria, a sua vida sobre o alicerce. Mas esse alicerce, irmão, vem em todos nós. Então todos nós estamos no mesmo alicerce. É por isso que a beleza do corpo de Cristo é isso. É muitos membros, mas num só corpo, né? É por isso que um irmão pode ajudar o outro, porque o Espírito que nós estamos é o mesmo Espírito, e nós recebemos toda a instrução do cabeça, que é Cristo Jesus. Então a cabeça manda ordem para as mãos, ajuda, vamos pegar firme. Agora, se nós não tiver no Espírito, irmãos, vivendo na carne, nós não vamos ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E aí há uma perdição, né? Então, irmão, vai ser abalada a nossa construção que nós estamos construindo, vai ser abalada, né? Vai ser abalada, mas lembre-se, você está em Cristo Jesus. Cristo é a sua vida, sabe? Cristo é a sua vida. Sabe, lá tem um texto lá de João,
16:33, que diz assim: tenhais paz em mim. Ó, tenhais paz em mim. O Senhor dizendo, ó, vocês vão ter paz em mim. No mundo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, irmãos, se nós temos paz nele, e ele venceu, para que nós vamos nos preocupar? Se ele é a nossa paz. Sabe? Ele é a nossa paz. Então nós temos que depositar toda a nossa confiança nele, né? Para que a vida de Cristo possa ser manifestada em todos os... Mas também tem outro aspecto aqui, irmãos, que diz assim no 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Foi só o rio. Na primeira casa, né, nós temos ali o rio, né, a enchente veio e o rio veio, mas não pôde abalar ela. Agora nessa só veio o rio, não precisou nem da enchente, né? Então abalou a casa, por quê? Porque ela estava construída sobre areia, sem nenhum alicerce, né? Então é muito perigoso. Aí nós precisamos sondar em que terreno nós estamos, que terreno eu estou edificando a minha casa, né? Com que materiais que eu estou edificando a minha casa. Então, é para nós pensarmos um pouco, né? Mas vamos mais um pouquinho para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Primeiros Coríntios capítulo 3 vai nos mostrar assim no verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar a partir do verso 10. Eu comecei o verso 1, mas é no verso 10. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da nossa vida é Cristo e sua obra, né? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, sobre esse fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, irmãos, como nós precisamos ir aos pés do Senhor, né? Porque o fundamento é Cristo e sua obra. Agora, o que nós estamos edificando sobre esse fundamento que é a nossa vida, né? Tem 6 materiais aqui, 3 e 3, né? Os 3 primeiros, ouro fala da natureza de Deus, né? Que é o que nós fomos revestidos, né? Da natureza de Deus, porque nós somos da família de Deus, nós somos da família de Deus. Então nós precisamos ser edificados, né, com o ouro, porque na obra da cruz, na obra quando nós fomos ressuscitados, Cristo veio habitar em nós. Então a nossa vida está pautada na obra do nosso Senhor. Então,
O ouro fala da natureza de Deus. A prata fala da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e pedras preciosas fala do trabalhar do Espírito Santo em nós. Então, esses três materiais, eles aguentam o fogo, aguentam as tribulações, né? Como diz lá, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-me, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, né? Então nós temos que ter essa consciência, se esses materiais realmente forem a nossa vida, nós estamos no alicerce correto. O fogo não vai queimar, as dificuldades que vamos ter não vai nos abalar, né? Agora nós temos os outros três materiais, que fala madeira, feno e palha, né? Então a madeira fala da natureza do homem, a palha fala da obra, a madeira fala da natureza do homem, o feno fala da obra do homem e a palha fala da glória do homem. Tudo isso pega fogo rápido, né? Pega fogo nas dificuldades e não sobrevive, né? O feno pega rapidinho, mas a palha pega mais rápido. Então o Senhor diz que toda a glória é para Ele e não nós queremos glória para nós. Então, irmãos, esses materiais aí nós precisamos ver, como a gente vê no verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará. Qual dia? Esse dia está com letra maiúscula, é aquele grande dia que nós vamos estar na presença do Senhor, né? Então, o próprio fogo o provará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, né? Então, como nós precisamos, irmãos, nesse tempo em que nós vivemos, ir aos pés do Senhor, para que Ele possa sondar o nosso coração, porque Ele fez. Irmãos, Deus, Ele é muito sério. Se nós formos analisar, Deus é sério. Ele entregou o melhor que Ele tinha, o Filho dEle, para salvar cada um de nós. Agora, como Ele não vai agir seriamente conosco? Se Ele nos deu todas as condições, se Ele nos levou à morte, se Ele nos ressuscitou e Ele colocou o Seu Filho dentro de nós, através do Espírito Santo, e Ele mesmo veio fazer morada em nós, como que naquele grande dia Ele vai querer dar a gente pode muitas vezes achar que Ele vai dar um jeitinho. Ele não vai dar um jeitinho. Ele vai dizer, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Agora, como é que nós somos conhecidos do Senhor? É no nosso caminhar dia a dia, que nós vamos sendo conhecidos dEle e Ele de nós. Lembra lá de Mateus 11, quando Ele diz assim... Mateus... Vinde a mim, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe, irmão, nós precisamos andar, nós precisamos ir para Ele. Ele chama a atenção para nós, Ele diz, porque naquele grande dia Ele não vai dar jeitinho, o jeito dEle é hoje. Ele diz assim, se venham para mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, venham para mim. Tomem sobre vós o meu jugo e vamos caminhar junto. Porque na caminhada juntos com o jugo simboliza aquela canga, bota dois bois ali, um é o nosso Senhor Jesus e o outro sou eu. Então eu tenho que colocar o pescoço ali naquele jugo e andar com o Senhor, porque Ele vai me ensinar, porque Ele é manso e eu sou bravo. Ele vai me ensinar mansidão, Ele vai me ensinar amor,
Tudo ele vai, é na caminhada, é eu com ele. Essa é uma caminhada particular que cada um de nós precisamos ter, sabe? Para que nós possamos realmente, naquele grande dia, poder ser transformado, o nosso corpo de humilhação em corpo glorificado, sabe? Porque senão naquele grande dia ele vem buscar quem, irmão? Uma igreja orgulhosa, uma igreja mesquinha? Não, irmão, ele não vem buscar uma igreja. Ele está esperando essa igreja se aprontar, senão ele já teria vindo. Ele está esperando eu e você se aprontar, para que ele venha buscar nós, porque ele nos ama, irmãos. Ele quer que nós realmente vivamos na presença dele, sabe? Então, reflita sobre isso, vá aos pés do Senhor, leve para casa os textos, analise aos pés do Senhor e vamos caminhar para a glória do Senhor. Amém? Amém?